Fala galera, vamos resolver essa questão do Enem de 2020 que fala aí sobre os mergulhadores e o tempo de descompressão. Mas antes, se inscreve aí no canal para você estar sempre recebendo conteúdo de altíssima qualidade que vai fazer você passar no vestibular. Então vamos embora para o conteúdo que tem coisa boa vindo por aí. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Pressão atmosférica está aqui também fornecida, ele vai até 50 metros, depois ele tem que vir para essa caverninha, e continuando a leitura, durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então você tem um tempo aqui na vertical em função da variação de pressão que está em quilopascals. E aí ele vai te dar aqui a gravidade, a densidade da água e pergunta em minutos qual é o tempo ali de descompressão para esse desnível aqui a qual o mergulhador estará submetido. Então vamos lá. A gente vai simplesmente usar aqui o nosso conhecimento do Teorema de Stephen para poder calcular ali a variação de pressão a qual o mergulhador foi submetido e ver no gráfico fornecido qual será o tempo correspondente. Então, simples aplicação direta da equação. A densidade ele fala que é 1000, então nada demais. Vamos botar aqui 10 elevado a 3 para trabalhar no sistema internacional. Gravidade 10 e ele foi até 50 metros. Bom, isso aqui então, galera, eu vou colocar em função de quilopascal, né? A gente vai ter aqui 500 vezes 10 elevado a 3, isso seria em pascal, ou então 500 quilopascals. E é claro que eu estou botando nessa unidade para ver logo direto qual é o valor em tempo e minutos para esses 500 quilopascals. Então 500, eu estou vendo aqui que ele bate nesse ponto, que corresponde a 60 minutos, por isso gabarito letra C. Mas calma, eu já peço aí o seu like fortalecedor da comunidade, se você curtiu essa resolução, só que não vamos parar por aqui, eu tenho muito mais a te oferecer. Fica aqui que você agora vai ver uma linda teoria por trás da física dos mergulhadores. Na verdade, o que a gente tem é o seguinte, galera. Quando ele está aqui no nível do mar, a pressão atmosférica ela é de 1 atm. E eu vou botar aqui um valor médio que o seu pulmão tem de capacidade, de 6 litros. Ele consegue armazenar ali um volume de 6 litros. Só que conforme a gente vai aumentando a nossa profundidade, vai ganhando profundidade, vai indo cada vez mais baixo, a gente vai sendo literalmente esmagado pela pressão sobre nós, que é a pressão ali, além da atmosférica, a pressão da própria coluna de líquido que está sobre a gente. Então a gente meio que vai sendo esmagado mesmo, tá? E isso pode ser perigoso. Bom, conforme ele vai ganhando profundidade, a pressão então sobre ele vai aumentando e aí, cara, olha o que acontece. O seu pulmão ele vai sendo literalmente esmagado. Então, tenderia a ter ali dentro do seu pulmão menos ar. O problema é que existe uma resposta fisiológica para justamente o corpo humano tentar igualar a pressão externa e interna, a fim de que você não sofra com isso, né? Porque se não igualar, a pressão externa sobre você vai te esmagando. Mas olha só, então a resposta fisiológica é mandar mais ar para o seu pulmão. Mais ar concentrado ali no seu pulmão. Por isso que eu botei aqui 12 litros. Não é que o pulmão vai ficar com 12 litros, ele vai aumentar de tamanho. Não é isso. Ele vai conseguir armazenar, ele vai tentar armazenar mais ar ali dentro. Como se fosse um volume de 12 litros, tá? E isso vai prolongando, vai continuando a acontecer caso você vá mais fundo, né? Então, conforme a gente vai descendo, a pressão externa ela vai aumentando sobre o corpo e como resposta, o mecanismo é tentar aumentar a pressão interna jogando mais ar para lá, para poder equalizar, para poder igualar a pressão externa, devido aqui à coluna de água, né? E a pressão interna dentro ali do seu pulmão, do seu próprio corpo. Então, mais ar fica concentrado no pulmão e o coração, inclusive, também começa a bombear mais sangue, ele tem que trabalhar um pouco mais, né? Agora, gente, quais são os perigos de a gente mergulhar e não ter esse tempo de descompressão, esse tempo ali entre um mergulho e outro, né? Bom, lembra vocês que o ar atmosférico ele pode ser avaliado de uma maneira bem aproximada como sendo 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Claro que não é essa porcentagem na vida real, tem outros gases,
mas eu vou considerar apenas o nitrogênio e o oxigênio fazendo essa porcentagem. E a gente também sabe da hidrostática que para a água, cada 10 metros que a gente vai, né, 1 atm é acrescido de pressão sobre nós. Então, ó, o nitrogênio ele é inerte na pressão atmosférica de 1 atm. O problema é que quando a gente vai ganhando profundidade, existe uma lei, que é a lei de Henry, que eu vou falar aqui para vocês já agora, que diz que quanto maior for a pressão maior será a solubilidade daquele gás que você está avaliando. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o nitrogênio, como ele tem uma porcentagem maior, botando aqui, né, para 1 atm, acréscimo de 1 atm, quando ele foi para 10 metros, 0,8 atm será de nitrogênio e 0,2 atm será de oxigênio. Conforme ele vai ganhando maior profundidade, chegou a 4 atm, por exemplo, em 30 metros, 3,2 de nitrogênio, 0,8 de oxigênio. Você não precisa decorar isso, eu estou te dando só informações para você aprender um pouco mais e se aprofundar aqui na física dos mergulhadores. E, como eu falei, a lei de Henry ela que diz isso pra gente, né? Quanto maior for a pressão, maior a solubilidade. Qual é a treta? O nitrogênio, como eu havia falado para vocês, ele é inerte. Só que, se aumenta a pressão e aumenta a solubilidade, esse nitrogênio começa a reagir no nosso sangue, no nosso organismo. Isso é ruim, né? Inclusive, o próprio oxigênio também, se ele passar de 1,6 atm no nosso corpo, a gente já começa a ter um envenenamento por oxigênio. E a concentração de nitrogênio no nosso corpo, né, no nosso sangue, causa embriaguez. O termo técnico seria até narcose, né? Mas de fato, tem até alguns filmes que mostram um filme de tubarão, né? E a pessoa fica presa lá no fundo do oceano e daqui a um tempo ela começa a ter delírios, né? Começa a confundir a realidade, justamente por conta da alta concentração de nitrogênio, a pessoa fica embriagada. E uma coisa também interessante é que você não deve voltar muito rápido para a superfície. Por quê? Porque na verdade o que acontece? O nitrogênio ele acabou se solubilizando pelo seu organismo, pelo seu corpo, né? Ele está lá. E aí quando você volta, se você voltar de maneira muito rápida, ele deixa de ser solúvel. E se ele deixa de ser solúvel, ele volta a borbulhar. Só que ele vai borbulhar dentro de você, cara. E olha o perigo. É tão perigoso que já temos casos relatados, como por exemplo esse pescador. Não me recordo agora de onde ele é, mas tem aí o vídeo, deve ter até o vídeo também, com certeza, né? Peguei do site aqui da BBC. Se botar no YouTube deve aparecer a reportagem dele. É um pescador que subiu muito rápido e os gases dissolvidos borbulharam dentro dele e ele ficou bastante tempo tendo que fazer aí, né? Não sei se ele fez cirurgia ou não, mas certamente ele ficou fazendo um tratamento para poder eliminar essas bolhas residuais. Então é muito doido, cara. É parecido com um refrigerante quando ele é aberto, esse borbulhar, entendeu? E é o que a gente chama de doença da compressão. Tem doenças compressivas, melhor dizendo, né? Cara, os mergulhadores, eles encontram uma tabela de mergulho que define lá o tempo de descompressão que o mergulhador pode ficar a cada profundidade. Essa tabela é um pouquinho complexa, né? Você tem que dedicar algumas horinhas para entendê-la, mas eu tô aqui querendo te mostrar. Caso você queira aí trabalhar comigo essa tabelinha um pouco melhor, coloca aí nos comentários, a gente pode discutir um pouco mais, beleza? Mas só para vocês terem uma ideia, aqui nessa parte, por exemplo, seria ali a profundidade que ele vai, né? Então 35, 40, 50. E aqui em preto, todos esses valorzinhos em preto, seria o tempo limite, o tempo máximo que ele pode ficar. E só para vocês terem uma noção, essas letrinhas aqui, ó, de A até Z, elas representam como se fosse a concentração de nitrogênio no seu corpo. Quanto mais próximo do Z, pior. Porque aí mais tempo depois você vai ter que também ficar no tempo de descompressão para poder equalizar as pressões e também tentar eliminar esse nitrogênio de você, beleza? Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui o final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Conto com o seu like fortalecedor, se inscreve no canal ativando aí o sininho das notificações para você não ficar por fora de nenhum conteúdo. Forte abraço, bons estudos!